E aí, pessoal, hoje temos a honra de receber uma figura super carismática do mundo dos karts. Me atrevo a dizer. É que todo mundo fala, hein? Então não inventei nada, não inventei nada. É bem assim. Bom, para começar, porque tem poucas mulheres neste mundo que é um pouco machista. Essa é a verdade, não dá para esconder. Então, além disso, uma mulher carismática, linda, não dá para negar também. Fazer o quê? Então chama atenção, que não é adolescente, que já é mãe de família, que já tem 2 filhos, quase avô, mesmo, exagerei isso, quando eu comentei isso para você, exagerei um pouco. Mas podia ser, que seus filhos têm que 28 e 22. 28 e 22, sim. Então, realmente, é algo que é bem fora da curva no mundo dos karts. E melhor do que isso, ainda ganha corridas. Ou seja, não se limita a ser uma figura diferente dos outros, mas além disso ganha corrida. O que para nós homens é um negócio insuportável, entendeu? Que bom! De que seja insuportável. Adoro! Para nós. Não. Então é isso que fez com que realmente a gente tenha muito interesse em entrevistar você, Luciana. Até o pessoal nos pediu entrevistar você para que você saiba. Não se limitou a gente já tinha essa ideia mesmo. Até no Brasil, pesquisando um pouco, é difícil achar assim, uma figura, digamos, que podia se espelhar o que você representa para nós aqui. Acho que alegria. Não, mas são poucas mesmo. Pesquisei um pouquinho. Até no mundo do rally teve uma Michèle Mouton. Tu lembras? Não. Uma única mulher que foi, acho que chegou a ser campeã do mundo, inclusive, no rally. Uma francesa, aliás. Olha só, o mundo é pequeno. Que bom. Mas fora disso é difícil achar. Fórmula 1 nem te conto, não tem. De que eu saiba, nunca teve, não tem. Rally, houve ela que realmente se surgiu assim, esta francesa Michèle Mouton, de memória, te falo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, me chamou a atenção. É difícil achar, Paris-Dakar deve ter uma ou outra aparecendo, sabe? E no kart, vi muito pouco. Primeiro, eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, me sinto honrada, estou muito feliz, Noel, muito obrigada. E você está falando uma coisa interessante, porque eu sinto falta das mulheres. Porque hoje eu corro com vocês e assim, tem uma no máximo comigo. Mas em geral são só homens e homens fortes, né? Mas não teve a Mari, não? Mari se chamava lá no kart center? A Mari, na verdade, então, quando tudo começou lá no kart center, né, que é uma pista indoor, assim, tinha mais mulheres e ela estava no nível mais avançado. Sim. Onde eu estava começando, conhecendo mais, né, o campeonato, enfim. Lembro. Uma outra visão, né? Antes eu ia brincar, que também era diferente. Mas quando eu comecei a me apaixonar mesmo, que aí eu comecei a conhecer os pilotos, a Mari era uma referência lá. Apareceu a Kessilane também na Kart Max. Lembra da Kessilane na Kart Max? Também, mas olha... Ainda está correndo, né? Então, mas a gente não corremos juntas. Não, eu não corro com ninguém. Ainda assim, a gente tentou montar um grupo. As mulheres existem nesse grupo do WhatsApp, mas elas são silenciosas. Elas não, a gente não interage. O Ricardo, né, acaba mexendo com Ricardo, o pessoal. Ricardo que deu o campeonato da KNV. Isso, da KNV. Para poder fazer alguma coisa, mas enfim, é um grupo silencioso. Que esquisito, eu não entendo isso. Mulheres silenciosas, será que, não sei. Então, eu também... Não é contraditório? É verdade, mas nesse caso elas estão caladas, elas estão mudas. Eu gostaria muito que elas se manifestassem para a gente, de repente, montar um campeonato. Mas isso ainda não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de correr com vocês, porque eu aprendo muito. Vocês são muito fortes e isso me traz, assim, vontade de querer me desafiar mesmo, sabe? Então, tem um lado bom, Não, e esta luz que aparece agora em torno de você, por ser a única mulher, vamos dizer, competitiva, dentro dos nossos campeonatos, né? Mais que todos os campeonatos regionais, que tem até uma dimensão quase não internacional, não, mas nacional, ou seja, tu vê que participa nos campeonatos, campeões paulistas, alguns que participaram do campeonato brasileiro, alguns que tiveram sorte até de sair do país, estão com a gente. Não são campeonatos, apesar de ser amador, são campeonatos bastante competitivos. Sim, tem. Por isso me atrevo a dizer. Então você, mulher competitiva, ou seja, que compete com pilotos que já mostraram um nível
que não é só amador, que o nível é até com potencial de ser profissional. Então não é pouca coisa, Luciana. Realmente, assim, eu tô muito apaixonada por esse esporte. Como diz meu irmão, eu não gostaria, porque exige bastante, mas assim... E nem tanto, tu vê, o que comentava em outro vídeo, inclusive neste post, hein? Não é tão caro assim, porque estamos falando de rental car, por enquanto. Sim, mas assim, se eu investisse mais nisso, como que eu falo investir mais? Participar de mais campeonatos, de treinamento com o Nicolas, né, que é o nosso coach, o professor, realmente seria maior. É que eu tenho a caixinha do kart. Então, até ali eu posso gastar. Então, eu queria que ela fosse maior, que se ela fosse, com certeza, eu iria mais, entendeu? Eu ia ser mais profunda. Mas, assim, do jeito que as coisas estão acontecendo, eu tô bem satisfeita. Eu tô feliz. E com a vitória, assim, logo no início do ano, é o primeiro campeonato... Copa do Verão, Guaratinguetá, que é um circuito internacional, tem campeonatos foi uma prova importantes sazonal, lá. né? Foi amador, mas Sim. tipo amador semi-profissional, vamos dizer, uma brincadeira já de quem sabe correr. Você ganhou. E o grid estava grande, lembra? 25 no grid. Não, foi emocionante, foi inacreditável. Essa é a sua primeira vitória? Foi desse jeito, assim, foi. No kart center, Me desculpa, a gente eu nunca peguei P1. Mas assim, subi no pódio, eu subi com você, claro. Você P1. Primeira vez, acho que era a sua primeira vez e nem uniforme tinha. Não, era uniforme ali do kart ganhamos das feiras lá, hein? Isso. Lembro muito bem disso. Então, 3 anos atrás. Então, foi um começo. Mas, assim, vitória P1 foi agora no início do ano. E foi, assim, inacreditável, emocionante. Foi algo inusitado. O melhor de tudo, que o meu irmão chegou em segundo. Eu cheguei a largar em quarto. Tua irmã que já é... Já é piloto. E faz tempo, hein? Faz muito tempo. Na verdade, essa história começa na minha vida quando eu era adolescente. Sim. Eu ganhava a mesada do meu pai e aí eu fazia... O que fazia o teu pai, se não é indiscreto? O meu pai trabalhava numa empresa, na Philips na época, na parte de RH. Ok. Então, e aí ele colocava uma mesada para mim e para o meu irmão. Então a gente podia gastar aquilo. Acabava o mês, né? E aí eu fazia os cálculos para poder participar de algumas baterias no kart center. Então, essa mesada era... Ele colocava a mesada dizendo para correr kart? Não necessariamente. Para fazer o que quiser? Para fazer o que quiser. Podia comprar boneca? Comprar salgadinho na porta da escola, o tio do carrinho. Então eu tinha a minha continha lá, entendeu? Era para eu gastar com o que eu quisesse. Então como vem essa história de vou gastar a minha mesada no kart? Como foi? Né? Eu não lembro o começo, mas eu lembro que eu me interessei em participar de bateria no kart center com os amigos. Só que eu acho que isso está no sangue. Porque eu mais nova, eu lembro do meu tio correndo de kart. Não era no kart center, era em era outra pista indoor em São José. Mas ele passou mal, acredita, no campeonato e teve aneurisma e morreu. Acredita? Correndo de kart, meu tio. Também não farei isso para quem nos vê, porque ninguém mais vai querer correr kart. Não, calma, não. Não, mas essa é a história, é a nossa história. Eu mesmo falando que nunca teve acidente letal, assim, ou poucos, assim. Não, mas coincidiu, de ter sido na pista. Não foi por correr, acontece que foi correndo que... Isso, acho que muita emoção, adrenalina, enfim. Aconteceu, mas assim, isso vem lá de trás, com o meu padrinho. Aí nessa brincadeira com os amigos de ir pro kart center... Aí nisso a coisa foi ficando com mais frequência. O meu irmão já era piloto na época da faculdade, porque ele fez engenharia. Então eles criaram o Mini Baja. E ele foi... Desculpa te interromper, mas isso teve a ver com o tio também, o teu irmão? Não, eu acho que... Eu tô falando que é do sangue porque assim, meu tio correu já de kart. O meu irmão já corria, ele participava do Mini Baja, era piloto do Mini Baja, piloto principal na época da faculdade. Eu iniciei no kart center também. Aí depois que a gente começou a correr, o meu irmão, veio o meu filho. Vitor. E aí a paixão ficou, aí cresceu, né? Transcendeu, assim. E aí a gente começou a correr juntos. Na época, o meu irmão corria muito bem. O Nicolas... Estava no kart center, né, nosso professor, ele viu o Leandro correndo,
falou sobre aulas com ele. Aí ele fez algumas aulas, eu também acabei indo junto. Aí nessa foi quando o meu filho entrou e aí a coisa começou a fluir. Isso é que época mais ou menos, o filho, Vitor? O Vitor, então, eu comecei mesmo dessa forma no campeonato em 2022. Ok. Ele veio na sequência. Então depois da pandemia, 3 anos atrás. E o mais legal foi assim, quando eu tava nessa brincadeira no Kart Center, eu saía de lá e via na televisão, ranking das mulheres, né? E meu nome tava lá. Ah, bem claro, né? Não é claro, mas eu chamou isso a minha atenção. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô indo bem. Aí foi quando eu falei assim, não, deve ter campeonato aqui. Eu vou ligar no Kart Center pra ver como é que funciona. E tava tendo o campeonato do Moacir na época. E ele falou, como é que tá seu tempo? Aí mostrei pra ele, ele falou assim, pode entrar. E aí que a coisa começou a acontecer, que foi em 2022, aí não dá vontade de parar nunca mais, né, Noel? E ainda com o filho do lado, hein? 25 anos na época. Isso. Aí a coisa ficou linda, porque nós juntos, eu, meu irmão, o Vitor, é uma troca muito bacana. A turma era boa também. Eu lembro de muita risada também. A turma era Sim, sempre boa, foi, né? Sempre foi. O pessoal é muito bacana. É um ambiente muito agradável, muito gostoso de ficar, não é? Dá vontade de que isso aconteça toda semana. Até a corrida começar, tá? É muito legal quando a corrida começa. Nossa! Não, aí o negócio pega, né? Que também, às vezes, é muito engraçado, né? Como as pessoas se transformam, né? Sim. Gente, mas é demais. E como tudo você se bom. transforma, vou te contar. Aí parece todo... Você acha? Todo simpática, suave, assim, um docinho, assim. Né? Uma vez que tu entra no carro, não, aí meu amigo, para te passar um problema, quando você te passa também, passa o piloto que está na frente, é outro problema que tu cria. Não. Sonhamos com que o cabelo se enrosca para você sair da pista, mas senão é difícil de pegar vocês. Você sabe que isso aconteceu, né? Então, é por isso no mesmo. No Endurance, isso é uma coisa Eu tive dificuldade para te passar, te passei, graças a Deus. Ela parou, aí me deram sempre. Verdade, me dá a bandeirada, eu não entendi por quê, pra ir pro box. Aí quando eu cheguei lá, falou, Luciana, arruma o seu cabelo. Meu cabelo tava solto. E isso é uma coisa muito fundamental e importante que o pessoal de Guará... Hoje eu uso uma balaclava deles, vou ter que fazer uma pra mim, porque as que eu comprei, que não é de camiseta, eu não tô usando, porque eles falam da segurança. Sim. E realmente existe uma preocupação e é sério, né? Eu não tenho este problema. Não, né? E o meu cabelo ainda é curto, mas enfim... É isso, mas realmente a gente tem que cuidar, né? Da parte da segurança. Então né? tem a ver com o tio, resumindo um pouco, tem a ver um pouco com o tio. Né? Eu acho que eu fui um exemplo, existia. sim. E aí, nisso, o meu irmão também, antes, já na época da faculdade, aí nessa brincadeira de eu ir pro Kart Center, e aí a coisa começou a crescer. Numa proporção que eu não imaginava. Porque aí começou assim, aquela vontade, eu usava tudo do Kart Center, né? O equipamento de segurança, era o macacão, era o meu tênis, era o capacete de lá, aquela balaclava, a luva. E aí eu vi o meu irmão, ele já tinha macacão, eu já olhava e falava, cara, porque eu acho lindo o macacão. Eu falei assim, nossa, como meu irmão tá gato com essa roupa. Aí eu falei, eu queria um macacão. Aí começou assim, eu não quero ainda, mas eu queria. Aí ficou. Aí eu fui numa reunião de amigos e lá eu encontrei, que também é parte do nosso ciclo de amizades, o Felipe Lapena. Correu brasileiro, que foi campeão de kart. E de São José também? Hoje, sim. Hoje ele está na Stock Car. E eu conversando com ele, contando, né, do meu início, tudo, ele falou assim pra mim... Tem uma safra de São José que eu vou te contar, né? Tem não o é? Nicolás de São José também foi fazer um mundial lá em Dubai, foi vice-campeão brasileiro, não é? Não é? Tem muitos que vêm daqui, né? Parece que aqui tem uma... É que, na verdade, então, agora que a gente... favorável. E agora que a gente está no meio, essas pessoas estão com a gente, né? Aí a gente acaba encontrando mesmo, né? E foi o caso dele. Aí eu comentei com ele, ele falou assim, eu vou te dar um macacão. Eu falei, não, peraí, você tá falando sério? Eu vou usar o macacão do Felipe Lapena, peraí. Ele falou, não, eu vou te dar. Meu primeiro macacão foi o macacão dele, com o nome dele na minha perna, nas costas, eu tenho ele. E olha, ele é pesado, ele é diferente, é diferenciado. Então consegui meu primeiro macacão. E assim começou. Depois eu comprei um capacete usado. E assim foi indo. Aí depois eu comprei o meu capacete. Aí depois veio esse macacão aqui. Meu filho tinha feito um macacão. Aí eu olhei pra ele e falei, Vi, posso fazer um igual? Pra gente ficar família Gouveia. Ele falou, mãe, faz.
Aí foi quando eu fui atrás dos patrocinadores para ter o meu macacão. Vitor tem vários, não? Tem também. Patrocinadores. Tem também, no seu macacão dele, sim. Tem uma mística também disso, do uniforme, do capacete. Do logo se espelhando na Fórmula 1, talvez, não sei. Não sei, mas isso te cativou, esta mística Você fala pra mim, assim? Piloto. Pelo que estou vendo? Não, sim, porque é bonito de ver, né? O desfile do pessoal com macacão, capacete, luva. Eu não sei, eu fico admirando, assim. E aí eu falei, não, eu também eu quero ter o meu macacão, eu quero ter meu uniforme. Foi quando eu comecei a olhar pra isso e investir nisso. E aí hoje eu tenho o meu equipamento, todos. E aí tem os necessários importantes, que conforme você vai correndo, você vai vendo a necessidade dentro do kart. O que te falta, por exemplo, o protetor de costela. Quando que eu imaginaria que fosse ser importante? Tu acha que é importante? Nossa. Não é obrigatório, tu sabe, não? Não sabia, tá vendo? Ó, eu vivo aprendendo, mas assim... Capacete, sim. luva... Balaclava, tá. Costela não... Então, mas eu sinto porque dependendo de como eu corro, o kart que eu tô, o esforço que eu faço, eu uso as minhas costas, eu fico até com edema nas costas, sabe? E o protetor, ele me dá mais segurança, ele me protege mais. Não só para eu me pressionar mais, assim, mas assim, é mais conforto para mim. É um colete, assim, não, para mim também. Vou te contar uma coisa. Eu contei em outro vídeo lá neste post do acidente que tive. Não. Tu lembra? Tu estava lá, hein, quando foi aconteceu. Incrível. Então, incrível. Este protetor de costeira, eu acho que de certa forma me salvou, sabia? Que podia ter caído de mais jeito e quebrar a coluna. Ele manteve a coluna rigidificada, estável. Não, foi incrível. Olha só, desde então eu acho que até não só de conforto, como tu está falando, de absorver a vibração do kart, tudo que é rústico, que é duro, mas também por isso, sabia? Eu fico com isso na cabeça agora. Legal, porque se manter a coluna reta, qualquer coisa que aconteça vai me manter-se reto, sabe? Eu tenho até também, olha, então, conforme eu fui correndo, assim, né, nesse tempo todo, eu fui percebendo as necessidades do que eu precisava para eu ficar mais confortável no kart. Então tem momentos que você acaba desajeitada, ou porque, não sei, você precisa fazer mais força. Então eu uso o protetor na lateral da minha sapatilha por dentro, porque eu pressiono às vezes, então eu coloco um protetor aqui dentro, e aí é confortável para mim. É sério, eu preciso. Aqui às vezes, sem a luva... Esse é um papo que nunca tive, sabe? Jura? De ficar roxa na perna, de pressionar... Esse é o toque feminino, sabe? Porque vocês não têm isso, né? Não? Não, mas eu sinto ninguém dor. falou disso até agora, sabe? Não, mas eu falo falar. Da segurança depois do acidente e tudo. Não, mas é legal, Luciana, por favor. Esse é um lado interessante. A visão que tu tem, que imagino que uma mulher tem. Porque é uma percepção minha de dor. Assim, eu saio, eu tô com dor ali, mas por quê? Eu tô pressionando o meu pé torto ou eu tô com roxo no interno de coxa? Porque eu pressiono, aí eu fico me analisando de como me posiciono no kart para melhorar isso. Daí eu falei, vamos colocar um algodãozinho ali, vamos colocar disso aqui. O pessoal não coloca faixa aqui? Esparadrapo? No kart, eu acho que não. Não, porque... Sim, não, claro, bolha. Eu já machuquei também. Então eu vou observando o meu corpo, as dores que eu tenho, para minimizá-las, e aí eu crio artifícios. Interessante, Luciana, hein? Esta primeira parte, descobrimos várias coisas que eu nem imaginava que ia falar com você, viu? Que bom. Muito interessante.